Continuando então o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, vendo a segunda parte do trecho, que vai do versículo 25 ao versículo 34. A preocupação do discípulo, parte 2. Vamos ler o versículo 25 a princípio. Vamos focar aqui no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, irmãos, estamos na segunda parte desse estudo. A primeira parte, vocês puderam acompanhar, nós focamos em especial o início aqui do versículo 25, no domingo passado, e depois, em especial, o versículo 33. Só ficamos nesses dois versículos, porque é um texto bem rico, né? Mas hoje, se Deus quiser, vamos finalizá-lo, vamos entender, compreender essa verdade da nossa vida que tem aqui nesse trecho de Mateus 6. Então, como vimos anteriormente, o Senhor aqui ele está corrigindo a visão do que deveria ser a preocupação real do discípulo. Note que no versículo 25 começa dizendo por isso. Então tem uma sequência aí, né? Tem algo que vem lá atrás, por isso que ele diz por isso. Ou seja, tem uma razão, né, que está atrás disso, e daquilo que ele vai descrever ali, que são os versículos que nós observamos desde lá do 19, quando começa a falar sobre o tesouro, e depois a partir do versículo 22 e 24, que abordam sobre a luz e trevas, e que abordam sobre os dois senhores, certo? Então aqui o foco de Cristo é trabalhar este tesouro verdadeiro, que nós já sabemos, o tesouro verdadeiro são as coisas espirituais. O tesouro que realmente devemos nos preocupar nessa vida são as coisas espirituais, e é isso que o Senhor Jesus deixa apresentado aqui nesses versículos, certo? Então já compreendemos durante a semana passada que a preocupação real, uma vez que o nosso tesouro são as coisas eternas, a preocupação real do discípulo precisa ser as coisas de Deus, né? Essa é a preocupação real do discípulo. E quando nós nos preocupamos, né, no sentido bom, mostramos interesse, disposição, ânimo por aquilo que é do Senhor, nós estaremos, pelo contrário, menos ansiosos com as coisas desta vida. E é isto exatamente que Cristo nos apresenta quando a gente olhou para o versículo 33. Você vai olhar lá para o versículo 33, até você já conhece, sabe de cor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui o Senhor está colocando uma prioridade, mas qual deve ser a prioridade em nossa vida? A prioridade de nossa vida são as coisas de Deus e depois as outras coisas. E na verdade é um mandamento com promessa, né? Ou seja, se dedique em especial a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como nós falamos o que é o reino de Deus e a justiça na semana passada, e então, em contrapartida disso, Deus vai acrescentar tudo mais. Você não vai precisar ficar preocupado ou buscando, né? E o buscar aqui é um buscar com esforço, né? Ao invés de buscar com esforço as coisas dessa vida, busque com esforço as coisas do reino de Deus. É isso que ele está apontando. Então o versículo 33, ele é um mandamento com promessa. Deus cuidará de tudo o mais nesta vida, desde que lhe dediquemos o primeiro e devido lugar em nossas vidas. Então, submissos à vontade do Senhor, não precisaremos, portanto, o quê? Nos preocupar. E aqui está se referindo a uma vida, a preocupação agora que eu falo, se refere a uma vida ansiosa, né? Uma vida que está pensando naquilo que está por vir, né? Nas suas idealizações.
E a questão é, irmãos, que se vivemos, portanto, não submissos a Deus, mas submissos à ansiedade que nos acarreta, né, nós teremos então mais ansiedade. Então é isso que o Senhor está nos dizendo aqui. A única coisa que a ansiedade nos promete, ao invés daquilo que nos promete o versículo 33, né, aquilo que o Senhor nos promete, mas a ansiedade promete uma coisa. A única coisa que a ansiedade nos promete é uma excessiva expectativa de coisas que idealizamos. É isso. A ansiedade só nos vai levar a isso. Só nos vai dar, de fato, uma excessiva expectativa. E essa excessiva expectativa é algo prejudicial para nós, né? Enquanto que Deus nos promete é uma abundante certeza de sua provisão. Então, a ansiedade, irmãos, ela tira-nos do curso da vida natural, de uma vida equilibrada. Além de viver o dia de hoje debaixo da poderosa mão de Deus, né, que é o correto, a ansiedade vai nos levar a viver o quê? Uma vida debaixo do nosso controle, né? Daquilo que é o que eu posso fazer com as minhas mãos, né? Ou o que eu tento fazer com as minhas mãos e não consigo. E a gente vai entender novamente a lógica da ansiedade daqui a pouquinho. 1 Pedro 5, 6 e 7 vai dizer que, ao contrário disso, como eu falei, nós devemos então, no dia de hoje, estar debaixo da poderosa mão de Deus. Lá diz em 1 Pedro 5, 6 e 7: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, né, Ele em tempo oportuno vos exalte. E note que isso está ligado ao versículo 7, né? Tem uma vírgula e começa o versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a receita, né? Isso aqui é uma receita, né? Aqui está nesses dois versículos. A receita contra a ansiedade é nos humilharmos diante da presença do Senhor, é nos colocarmos debaixo do senhorio do Senhor, é nos colocarmos na posição de que, olha, Deus sabe o que Ele está fazendo com a minha vida. Ele não me chamou para ser cristão à toa. Ele não me mostrou esse evangelho que milhões agora, a partir, né, desse momento, não estão nem aí. Ele sabe o que está acontecendo. Então é isso que o Senhor Ele quer nos mostrar. Se eu me humilho debaixo da poderosa mão dEle e eu lanço essa ansiedade sobre Ele, Ele diz que Ele vai o quê? Cuidar de mim. Na verdade, Ele não diz aqui no versículo que vai cuidar, mas Ele fala o que nesse versículo? Ele tem cuidado. Ele não cuidará de vós no futuro, mas Ele tem cuidado, é uma coisa constante, né? E o que é então, eu já falei isso na semana passada, mas vou refrisar aqui. O que é então a ansiedade? A ansiedade, se você quer um outro conceito aí, a ansiedade é a manifestação do desejo de controlar as coisas. É isso que é a ansiedade. A ansiedade é, eu desejo algo, e não é nada errado em desejar algo, desde que o desejo seja correto, né? Seja lícito. Mas geralmente a gente até com desejos não lícitos, com desejos lícitos, nós ficamos ansiosos. Isso é natural. Mas a ansiedade é isso, eu tenho um desejo, e esse desejo não acontece, então frustra a minha expectativa. Logo, o natural da minha cabeça é o quê? Da minha cabeça de homem caído, é o quê? É controlar isso, é resolver para que eu consiga chegar nos meios e eu consiga então realizar o desejo do meu coração. Só que a questão, como eu falei, nem sempre vamos conseguir, nem sempre aquilo que eu desejo eu vou chegar lá, porque tem uma série de fatores para que aquilo possa acontecer. E aí o que vai acontecer? Eu vou querer lutar e lutar e lutar por aquele desejo, mas eu não vou conseguir. E aí o meu corpo, lembra o exemplo que eu falei na semana passada? O Aline acho que vai lembrar. O meu corpo ele vai fazer como uma criança no mercado, né? Que passa naquele setor lá de biscoito, no setor de salgadinho, no setor de chocolate, e fala assim: mãe, eu quero, pai, eu quero. E aí vai colocando aquelas guloseimas dentro do carrinho, né? E aí o pai vai lá e diz o quê? Não.
Aí o que a criança faz? Ela se deita no chão e fica que nem uma barata tonta assim. Ah! E é isso que a ansiedade faz conosco, não é? O coração bate mais forte, a preocupação, a dor de cabeça. Isso é essa criança interna que está, né, batendo em você. E por quê? Porque eu não tenho o que eu quero. É isso que é a ansiedade. Deu para entender? A ansiedade é: eu tenho interesses e depois esses interesses me levam a um excesso de entusiasmo, mas eu não tenho como chegar a esse interesse, a esse desejo, porque eu dependo de fatores, de terceiros, de coisas que estão acontecendo na minha volta que estão fora do meu poder. Então eu começo uma luta no meu coração, querendo controlar algo que eu não consigo, e portanto, né, cria-se a ansiedade, com todos os seus efeitos, com todos os seus sintomas, com tudo que nós muito bem conhecemos. E apesar, irmãos, de sabermos que em certa dose, claro, a ansiedade na verdade é boa, é até algo que nos motiva, né? Porque senão a gente ia viver vidas apáticas. O fato aqui que eu estou falando é a ansiedade quando ela é em excesso, que é o que Cristo está apontando aqui na palavra. Ou seja, enquanto a ansiedade é a manifestação deste desejo frustrado de controlar as coisas, o que Deus nos pede, conforme 1 Pedro 5, é que eu deixe então de controlar as coisas, né, pelo meu orgulho, que eu me humilhe diante dele, que eu me humilhe debaixo da poderosa mão dele. Se eu estou no controle, eu estou no poder. Se eu não estou no controle, eu não tenho esse poder. E o que Deus nos pede é que nos coloquemos debaixo da mão poderosa dele, porque a mão poderosa de Deus, ela sim tem o poder de fazer o quê? De controlar todas as coisas. E Deus sabe, meus irmãos, mais do que nós, o que nós precisamos. Muitas vezes o nosso desejo não é aquilo que Deus quer de nós. Muitas vezes o nosso desejo não é aquilo que Deus vê que nós precisamos. E o que nós precisamos diante de Deus é mais importante do que o que nós desejamos. É isso aí. O que nós precisamos diante de Deus é mais importante daquilo que nós desejamos. Portanto, a ansiedade, meus irmãos, mais produz malefícios do que benefícios, tá? Em nossa vida. E nesse sentido eu queria apresentar hoje aqui, diante desse texto, 3 prejuízos que a ansiedade nos traz. 3 prejuízos que a ansiedade nos traz, mas também apontando para as promessas de Deus por trás disso daqui que nós vamos falar hoje, né? Apontando também para as promessas de Deus sobre a nossa vida quando nós confiamos nele, quando nós colocamos a nossa vida debaixo da poderosa mão de Deus, como está lá em 1 Pedro, ok? O primeiro prejuízo que a ansiedade nos traz, ou a ansiedade, é a incoerência, né? A ansiedade é incoerente. Eu vou explicar. É incoerente com a vida do cristão, tá? Quando o Senhor Jesus ele fala assim no versículo 25 e 26: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele fala: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E aqui Cristo está mostrando que a ansiedade é incoerente com a vida do crente, e vamos entender isso aqui de forma clara. O viver ansioso é incoerente com a nova vida que o cristão tem, que ele conhece por meio de Jesus Cristo. Porque quando vivemos debaixo do jugo da ansiedade, estamos nos colocando debaixo de uma visão deturpada do que nós já conhecemos sobre quem é Deus, certo? Isso é uma incoerência. É isso que o Senhor está nos ensinando nos versículos aqui 25 e 26, né? Aqui o Senhor está comparando as coisas, ou seja, o alimento e a vestimenta, né? Ele fala aqui no final do 25, não é a vida mais que o alimento?
e o corpo mais do que as vestes? Aqui Cristo está comparando as coisas que ele descreve aqui como o alimento e as vestes com a vida que nós temos, com a parte imaterial que nós temos, que ele também aponta aqui para a questão do corpo. E ele faz isso através de uma pergunta que nos leva a um juízo de valor. O que é um juízo de valor? É algo em que precisamos ponderar, avaliar, colocar na balança para ver o que pesa mais. E aí ele faz a seguinte pergunta: não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as vestes? Aí eu vou fazer essa pergunta a vocês: o que vale mais? O alimento ou a vida? As vestes ou a vida? Vamos pensando aqui de uma maneira bem rápida. Se alguém não tem vida e tem o alimento vale para alguma coisa? Não. Mas esse pode falar: mas também, pastor, se não tiver o alimento não tem como sobreviver. E aí eu te digo: talvez, pastor, mas você já leu Mateus 4? Já viu o que está lá em Mateus 4, na tentação de Cristo? Quantos dias Cristo passa ali no deserto, em jejum? 40 dias. E o que Deus fez nesses 40 dias? Colocou ele ali para prová-lo, testá-lo. E ele passou 40 dias, ele sendo um homem igual a nós, sem o quê? Comer. E Deus o sustentou. Claro que por um milagre, com certeza, Mas a questão, irmãos, é que Deus, se Ele quiser, Ele pode te deixar vivo, sem você precisar de tanta comida, ou até mesmo sem deixar que você coma. Ele pode te manter vivo. Quantas histórias temos aí de pessoas assim, que passaram dias sem comer e estavam vivas, numa situação ainda complicada, mas vivas, Então talvez Deus ainda pode nos sustentar. Mas um corpo morto não pode comer. Isso nós vemos. Claro, meus irmãos, que não é ação comum de Deus deixar um cristão sem comer 40 dias, porque nós temos versículos na palavra que o justo não mendigará o pão, correto? Mas a questão é que ele prova, através da tentação de Cristo, de que ele tem o poder para controlar a vida. E alguém só vai quando ele fala assim: é a hora. Alguém só vai quando ele diz: é a hora. E mesmo sem o alimento, Deus pode nos sustentar, ou com pouco alimento, Deus pode nos sustentar ainda. Sobretudo, meus irmãos, aqui eu estou falando em algo extremo, O Senhor Jesus está nos ensinando a importância aqui da vida acima das outras coisas. O Senhor Jesus está nos ensinando que não devemos nos preocupar em buscar o que comer ou o que vestir. É esse o ensinamento aqui. A nossa preocupação não está no que comer ou no que vestir, mas está, mas de que precisamos correr em busca de Deus, que Ele é o que supre o que comer, o que vestir e a nossa própria vida, e muito mais além do que tudo isso, do que comer e vestir. Cristo está nos falando que a fome por Deus e o vestir-se do caráter do nosso Senhor deveriam ser a maior preocupação de nossas vidas. Essa que deveria ser a maior preocupação de nossas vidas. Não é o que eu vou comer amanhã, não é o que vai acontecer amanhã, mas é exatamente em honrar a esse Deus amanhã. Talvez essa é uma ansiedade boa, Como, Senhor, eu vou te honrar amanhã? Geralmente a gente não pensa assim. A gente pensa: como, Senhor, eu vou resolver aquele problema, Como, Senhor, aquele desejo vai acontecer? Mas a gente raramente pensa: como, Senhor, amanhã eu vou te honrar melhor, eu vou te servir melhor, como amanhã o Senhor vai ser mais glorificado e dignificado pela minha vida. E é isso que Cristo está nos levando aqui. Se você notar em outra passagem, lá em João 4, versículos 31 a 34, você vai ver que essa é a preocupação de Cristo, João 4, 31 a 34. Nessa passagem nós vamos ver que Cristo está com os seus discípulos, e aí é dito lá:
Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, coma, tem comida, Senhor, está quentinha. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer, Ou seja, eles estavam pensando na comida qual? Física, Ele falou: será que a gente preparou aqui um peixinho, preparamos aqui tem aqui um pãozinho quente, e o Senhor trouxe uma quentinha, Será que ele preparou uma outra coisa lá e é até melhor do que isso, uma lasanhazinha para a gente comer? Eles estavam na visão terrena, preocupados com a comida daqui, Mas aí o Senhor Jesus vai dizer no final ali no 34, disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Claro que Jesus, depois que ele falou isso, ele deve ter comido, porque ele era um homem igual a nós. Mas a questão é que ele usou isso aqui como ensinamento aos seus discípulos, que até mesmo a necessidade mais básica que você tem, ainda assim ela precisa estar num grau de importância menor do que a necessidade de você fazer a vontade daquele que enviou e realizar a obra dele. Eu sempre brinco, no almoço, você já trabalha aquela manhã toda e chega a hora do almoço, aquele momento sagrado em que você senta, pega a sua boia, para quem está no trabalho, ou pega o seu prato para quem está em casa, coloca o seu feijão, seu arroz, coloca a sua mistura, a salada, a farinha para quem gosta, a pimenta para quem gosta, e fica ali parado diante daquele prato em devoção, você e o seu estômago, e tome para dentro, E aquele momento é o momento talvez mais precioso do seu dia, em que você vai comer aquela comida gostosa com água na boca e tudo mais. Irmãos, a vontade de servir a Deus deve ser maior do que a vontade de comer um prato desse. A gente tem que almejar por querer fazer a vontade daquele que nos enviou, tamanhamente, infinitamente vezes maior do que a nossa vontade de estar diante do prato que nós mais gostamos para comer. Constable, ele vai dizer que se nós nos preocuparmos constantemente em ter comida e roupa suficiente, mostraremos que ainda não aprendemos uma lição muito básica que Deus nos ensina, que é a que Ele promove as nossas necessidades, as necessidades das suas criaturas. Além disso, Deus é o Pai Celeste dos crentes e, consequentemente, Ele cuidará. Quando nós estamos olhando mais para a roupa, para as coisas dessa vida, para o que comer, nós estamos sendo incoerentes com o que nós já conhecemos a respeito de Deus. Nós estamos sendo incoerentes com aquilo que nós já experimentamos desse Deus, com aquilo que nós já sentimos desse Deus. Mas também nós somos incoerentes por causa de uma outra coisa também, que está no versículo 26. E o Senhor ilustra esse ensinamento com o versículo 26, nos apresentando que existe um outro grau de importância que a ansiedade, pela sua incoerência, deseja retirar de nós, que é o nosso valor diante de Deus. O versículo 26 nós lemos: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E aí ele faz mais uma pergunta, semelhante àquela pergunta que ele fez ali no versículo 25. Não é, aliás, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui o que o Senhor quer nos dizer, irmãos, é novamente esse juízo de valor. O que mais vale? Uma ave do céu, um pombo, um pardal, um passarinho, um papagaio, ou você? O que você acha que tem mais valor para Deus? Nós, o homem. E Cristo está usando essa ilustração tão básica e simples para nos explicar, nos dar a entender uma verdade que nós esquecemos quando nós estamos ansiosos, de que Deus, Ele fechou a porta do céu, de que agora não tem mais jeito, de que Deus não é misericordioso e bondoso comigo,
E aí até você olha para um passarinho e vê ele comendo e você até inveja dele. Olha para as coisas à sua volta e vê as coisas fluindo na vida dos outros e comigo nada. E o que o Senhor está nos dizendo é exatamente isso. Olha, se esse Deus sustenta as aves, que tem um grau de importância muito menor do que você, não é certo que Ele vai te sustentar? Você que tem um grau de importância muito maior. E isso, irmão, não significa que nós podemos desconsiderar o trabalho, dizer, não, então agora eu vou viver igual um passarinho, eu vou acordar, vou ficar cantando, esperando que Deus mande o alimento. Não é isso, mas aqui Ele está nos ensinando que nós devemos reconsiderar quais são as reais preocupações. E as nossas reais preocupações precisam ser o quê? As coisas dessa vida ou a vida com Deus? A vida com Deus. A vida com Deus, ela que vai influenciar todas as coisas no restante da sua vida. E aí nos deparamos com Romanos 8,32, que talvez Romanos 8,32 vai nos dar a maior prova do valor imerecido que nós temos diante de Deus. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui novamente é um juízo de valor. Olha, Deus, Ele deu o seu Filho, Ele deu a Jesus Cristo para morrer por você. E a pergunta é, você não acha que por Ele ter dado aquilo que era a maior coisa que Ele tinha, entre aspas, que Cristo não é uma coisa, mas o maior presente que Ele poderia te dar, que era o Filho dele, será que Ele não vai cuidar de pequenos presentes ou de pequenas coisas que você precisa para viver essa vida, que você necessita para o seu dia a dia? Então, irmãos, essa é a maior prova de que valemos. A maior prova de que valemos imerecidamente diante do Senhor é porque Ele entregou o seu próprio Filho para nos salvar. E aqui nós entendemos, irmãos, que quando, portanto, a ansiedade aflora em nossa vida, ela deseja nos levar a essa incoerência sobre os graus de importância em nossa vida, a incoerência de que as coisas desse mundo são mais importantes do que as coisas de Deus, e a incoerência de que não temos o valor devido diante de Deus. Mas também a ansiedade, ela é infrutífera, ela traz um outro prejuízo que é infrutífera, de ser infrutífera em nossa vida. No versículo 27 nós lemos: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao seu curso de vida, ou da sua vida? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aqui o Senhor nos mostra que o viver ansioso é infrutífero, ou seja, não gera benefícios ou progressos em nossa vida, ou seja, não trará valor qualquer para nós, nem tampouco nos acrescentará algo bom. E aí o Senhor exatamente dá outro exemplo. Ele citou aqui os lírios do campo, ele citou aqui, os lírios do campo é mais na frente. Ele citou as aves do céu, e agora ele cita a questão do côvado ao curso da vida. E quando nós estamos falando aqui sobre o côvado ao curso da vida, nós estamos falando aqui de um ditado que a princípio, um ditado, pelo que se conhece, que era muito dito naquela época nos tempos de Cristo: o côvado ao curso da vida. Em outras passagens, em outras versões bíblicas, você vai ler assim, na Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo: acrescentar um côvado à sua estatura. Não sei se na sua Bíblia está assim, um côvado à sua estatura. Na minha está um côvado ao curso da vida. E a questão, irmãos, é que um côvado era uma unidade de medida, não era uma moeda,
era uma unidade de medida, era como se fosse metro, centímetro. Então eles tinham essa unidade chamada côvado, e essa unidade de medida, ela equivalia aproximadamente 50 centímetros. Então pega uma régua de 50 centímetros, ali você pode dizer que é um côvado, né? Então você fala assim, me dá um côvado aí, você já sabe que a pessoa está pedindo uma régua, né? A partir de hoje, beleza? Brincadeira, né? Mas ao que tudo parece, né? Esta frase, por ser um dito popular, ela tinha um significado, e o significado era exatamente esse, de que nós não podemos acrescentar anos ou tempo à nossa vida, certo? Na versão, por exemplo, da NVI, vai estar transliterado esse ditado. Lá vai estar dizendo o seguinte, né, que qual de vós, né, pode acrescentar 1 hora à sua vida, né? Geralmente a ideia da ansiedade é essa, que nós queremos viver o futuro, né? Viver o que está à frente. Então ele fala de acrescentar 1 hora na sua vida, de viver à frente do seu tempo, certo? Então a preocupação que aqui o ensinamento que o Senhor nos mostra é que a gente não pode prolongar, né? A nossa preocupação, ela não vai prolongar ou adiantar a nossa vida. Ela não pode colocar a comida na mesa. A preocupação, ela não vai colocar as roupas no nosso armário. A preocupação, ela não vai resolver aquele problema que depende de várias coisas. A preocupação, ela não vai fazer isso daí. Ela não vai acrescentar nada, né? Como nós já lemos em Eclesiastes 3:1, porque tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Então tem um tempo determinado para as coisas acontecerem, quer nós queiramos e não queiramos. E aí, observando os versículos de 28 a 30, nós lemos mais um pouco o Senhor Jesus nos dizendo: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E aqui o Senhor Jesus, ele está apontando para essa verdade, bem, parece uma coisa contraditória, mas como as vestes de Salomão, né, eram mais ou menos, né, bonitas, ou tinham menos glória do que os lírios do campo, né? Porque na verdade, diante de Deus, né, o que vale não é o que o homem produz, né? Mas o que vale diante de Deus é a sua criação. Então, aquilo que nós produzimos para Deus, claro que Deus se sente honrado, mas Deus, ele é mais glorificado na sua criação, né? Através da sua criação, das coisas criadas, das pequenas e simples coisas. Porque o lírio do campo, a beleza do lírio do campo não pode ser feita pelo homem. Uma roupa pode ser feita pelo homem, não pode? Mas a beleza de um lírio do campo, ninguém pode produzir isso. Você pode plantar a semente do lírio do campo, mas fazer o lírio do campo, talvez de papel, você consegue, mas fazer igualzinho ali você não consegue, só Deus. Mas note que ele não fica falando só isso daí, ele continua no versículo 30, ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aqui é interessante que nós temos que entender, o Robert Gulick, ele vai dizer que esses lírios do campo, eles brotavam ao redor da estrada. Então todo mundo que passava pela estrada conseguia ver os lírios do campo, né? Em meio àquela mata, em meio àquela grama, né? Aquela relva que ficava ali ao lado, né? E o que acontecia? Como a Palestina, ela é uma região com poucas árvores, né? Ela é uma região mais desértica, então as pessoas, elas não cortavam as árvores, ou raramente, né, cortavam as árvores para colocar, digamos assim, numa fogueira ou no forno das suas casas e fazer as suas comidas, né? Então o que eles faziam? Eles esperavam a grama nascer, a grama mais alta nascer e secar, e eles usavam essa grama, essa palha seca, para eles então utilizar
como um meio de combustível para o fogo, certo? Só que o que acontecia? Como eu falei, onde é que os lírios nasciam? Os lírios nasciam aonde? Em meio a essa relva, essa grama que ficava seca. Então, quando ia ser feito o corte, né, da grama para poder ser utilizado para o forno, então eles cortavam também o lírio junto, eles cortavam tudo junto, e o lírio também ia para o fogo juntamente com a grama, com aquela palha seca. Então o que ele está usando é algo do dia a dia deles para explicar: olha, o lírio do campo é tão belo, é tão maravilhoso, mas fica ali, né, apresentando, demonstrando a glória de Deus para todo mundo, mas ele logo se seca, como a grama, né? Ele logo é cortado e jogado no fogo. E aí Cristo faz essa comparação. Se Deus então ele dá essa beleza para o lírio, em que todos admiram e veem a glória de Deus, e ele pega esse lírio e joga no fogo, né? Quanto mais vocês, homens, né? Você não acha que ele vai cuidar de vocês e preservar vocês do fogo, né? É isso que Deus está falando, porque vocês valem mais do que o lírio, porque vocês são a glória da criação de Deus, né? São o resplendor da criação de Deus, no sentido de que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, não fez o lírio à imagem e semelhança de Deus, apesar dele ser bonito. Quanto mais vocês, esse Deus, ele vai cuidar de vocês, e esse Deus, ele vai também, aqui eu creio também uma espécie de, apontando para a salvação, né? Ele vai preservar vocês do fogo, ele vai preservar vocês da condenação. E aí, no final ele diz: homens de pequena fé. É isso que a ansiedade nos leva. Ela nos leva a algo infrutífero e reduz a nossa fé. Barclay, ele vai dizer, portanto, né? O homem que alimenta o seu coração com o registro do que Deus já fez no passado, nunca se preocupará com o que ele fará no futuro. A única coisa, irmãos, que a preocupação pode nos acrescentar é um encurtamento de uma vida saudável e abundante em Deus. É isso que a preocupação nos acrescenta. Ela nos acrescenta um encurtamento de viver uma vida abundante, uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual madura diante de Deus. E por último, o terceiro e último prejuízo que a ansiedade nos traz é que a ansiedade, ela é indigna. Ela nos leva à condição de sermos indignos, ou de indignidade, né? Eu vou explicar isso melhor. Versículos 31 e 32, nós lemos assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? E note o versículo 32, que eu queria focar nele aqui: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que as necessitais de todas elas. O viver ansioso, portanto, é indigno para um cristão que sabe e conhece que Deus pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque se eu vivo ansioso, eu estarei voltando à minha vida de pagão. Eu estarei voltando àquela vida de onde Deus me tirou. Eu estarei voltando àquele patamar da minha vida onde eu não conhecia Deus e eu só me preocupava com aquilo que eu estava vendo. Certo? E isso é uma posição indigna para um cristão, viver como um ímpio, né? Os gentios que vivem assim, visto que Deus, irmãos, provê tão generosamente em seu tempo, né? A ansiedade, ela nos leva não apenas a uma vida aflitiva, né? Mas também ao pecado, porque se vivemos constantemente preocupados, é porque estamos sendo incrédulos com relação ao poder de Deus, e incredulidade é pecado. Constable, ele vai dizer que o discípulo inquieto vive como um incrédulo, que descrê e desconsidera a Deus,
Tal pessoa dedica muita atenção às preocupações e deixa de olhar para as coisas mais importantes da vida. De alguma maneira, além da ansiedade, meus irmãos, gerarem uma visão distorcida a respeito da bondade de Deus, do poder de Deus em nossas vidas, ela também nos gera consequências. Ela vai nos gerar doenças. Barclay, ele vai dizer que pode haver pecados maiores do que a preocupação, né? Maior do que esse ato de nos preocuparmos com o futuro, mas certamente não existe pecado mais incapacitante do que vivemos ansiosos. Porque quando nós vivemos ansiosos, nós paramos, nós travamos de viver. E Deus não quer que a gente viva assim, porque Ele nos chamou para uma obra, Ele nos chamou para um alvo, Ele nos chamou para um objetivo. E o objetivo não é que fiquemos parados, mas que sirvamos a Ele, independente se está caindo algodão doce do céu ou se está caindo canivete do céu, se as situações estão boas ou se as situações estão ruins. Ele quer que continuemos firmes diante dele. Wisby, para fechar, vai dizer que a preocupação com as coisas materiais não nos faz viver como pagãos, mas quando colocamos o reino e a justiça de Deus em primeiro, não apenas Deus cuidará do resto, mas nós daremos o quê? Um testemunho ao mundo, à nossa volta. E é isso que precisamos. Irmãos, muitas vezes, e isso é triste, isso na minha própria vida já aconteceu, eu estava ansioso e pessoas lá do mundo me deram um conselho que eu, como crente, já deveria saber a respeito de uma vida de confiança em Deus. Que testemunho eu dei, né? Você como crente, você conhece a Deus, você está vendo ansioso, e eu que sou do mundo, né? Não estou vendo assim, mas confia em Deus, confia nesse Deus que você crê. Quantas vezes a gente pode nos deparar assim, com essa situação, que era para nós dizermos ao mundo, né? Confie em Deus, e aí Deus usa alguém lá do mundo para dizer: confie em Deus, cristão. Irmãos, que não seja assim, que seja o contrário, que independente do que aconteça, o nosso testemunho como cristão seja o inverso, né? Seja você testemunhando algo bom, influenciando aqueles que estão lá fora, para que se acheguem diante de Deus e coloquem a sua confiança e coloquem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Por fim, meus irmãos, diante de saber que a ansiedade ela é incoerente para a vida do cristão, ela é infrutífera e indigna para nós que somos chamados pelo Senhor, no versículo 34, o Senhor Jesus fecha nos dizendo: portanto, por fim, né? Agora eu vou acabar. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E aqui o Senhor Jesus está nos ensinando: a preocupação com o amanhã nos priva dos bons aprendizados que Deus tem para nós no dia de hoje. A preocupação com o amanhã nos priva dos bons aprendizados que Deus tem para nós no dia de hoje, principalmente no dia de domingo, quando é o dia do Senhor e nós deveríamos nos dedicar para estar ouvindo uma pregação como essa. Não porque o pregador é bom, mas porque a palavra ela fala. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor destinou este dia, Deus, para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer que nos preocupemos neste dia. E nós agradecemos a Ti, Deus, porque apesar do que vai acontecer amanhã, que não sabemos, mas o Senhor tem cuidado de nós. E confiados nessa Tua palavra, nós vamos romper essa semana, iniciar essa semana, crendo, Senhor,
que não sei se maus ou áureos dias vêm, não sei o que vai acontecer amanhã, como diz a música, mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso, porque eu estou debaixo da poderosa mão de Deus. Se existe, Senhor, alguém que precisa colocar-se debaixo da poderosa mão de Deus hoje, que precisa deixar do jugo da ansiedade, do jugo das preocupações e colocar-se humildemente diante do Senhor, que hoje, Deus, seja o momento, que hoje seja o tempo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos ensine essa verdade, no nome de Jesus Cristo. Amém.